Não é só o missionário que vai. A Bíblia diz para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e servis de testemunha em Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então, o missionário, ele é missionário na cidade dele, no bairro dele, ele também é forte. Tem gente que acha que o missionário é só aquele que sai do Brasil ou vai para outro estado, mas o missionário, ele é local também. Se você é um ganhador de alma, tem uma chamada de Deus para a obra de Deus, pode ser local, pode ser aonde for, né? De repente, tem gente que vai para a África, meu irmão Edson Medeiros, vai mais 2 anos, está indo viajando para a África, largando empresa, largando tudo que tem aí para viajar. Tem um outro irmão também que está indo embora para a missão aqui de Iguaçu, o dono da Recar, o Ari. O Ari também já tem sonho no coração toda a vida dele. Eu quero, a chamada de Deus para a obra missionária inquieta a pessoa a ponto da pessoa fazer até loucuras, né, no nome de Jesus. Mas a chamada para a obra missionária é muito importante. Em Marcos, no capítulo 13, a Bíblia diz, Marcos 13, fala ali do chamado de Deus. Marcos 13. Marcos 13. E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis. Amém? Então quem chama é Deus. Quem te chama é o Senhor. Deus nos dá a oportunidade. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Há um chamamento de Deus para todas as pessoas, mas muitas pessoas não se esforçam para cumprir a sua tarefa, cumprir a sua missão. Acham que o Evangelho é nadar no mar de rosas. A partir de agora eu vou começar a seguir Jesus e tudo vai ser fácil na minha vida, tudo vai se arrumar. Não é dessa maneira, irmãos. O próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos que seguir nas pisadas do Mestre, as pisadas do Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele chama, e se ele chama, ele prepara, e se prepara, ele envia, e se envia, ele cuida. Tem essa mensagem. E se cuida, ele também exige, né? Deus exige daquele que é chamado para a sua obra. Eu gostaria de destacar o chamado de um jovem para a sua obra. Deus começou a chamá-lo através de sonhos. Foi José. Ele viveu algumas dimensões espirituais. Deus começa então, com o cuidado que ele tinha, com o zelo. Deus olhava para ele, via que ele era justo, que ele era uma pessoa que não amava o pecado, não amava as coisas erradas. E Deus então começa a chamá-lo, começa a mostrar a ele um propósito. Deus olhava para ele e dizia: eu tenho um propósito com esse jovem, porque a gente vê firmeza, vê segurança. Então Deus, irmãos, ele te chama, mas ele vai te observar, ele vai te testar para ver se você realmente tem a capacidade de enfrentar situações, de enfrentar o porvir, de enfrentar as coisas que virão adversas sobre o missionário. Porque aceitamos Jesus, somos chamados, não vamos ter dificuldade, vamos ter problema,
problema. Eu sempre digo aqui, Deus não vai te livrar da fornalha, mas Ele vai entrar com você dentro da fornalha. Ele não vai te livrar de uma situação difícil, mas Ele estará com você dentro dessa situação difícil. Você está passando a luta, você está passando a prova, mas o Senhor Jesus está ao seu lado para te ajudar, para te amparar e para te dar a tua bênção. Ele quer ver você chegar do outro lado. Então tem muitas pessoas que é chamado por Deus. Deus me chamou, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero ir, eu quero isso, eu quero aquilo. Amém. Deus de repente até fala, vamos ver se esse camarada tem condições. Então começa a vir as situações adversas. Aí Deus começa a dar sonhos para ele, como José tinha sonho, que via ali os seus familiares o adorando, via o seu molho de trigo de pé e os outros molhos se dobrando perante ele. Parecia uma presunção, parecia algo de ofensa até para os seus irmãos, até porque ele era um dos mais jovens, não o mais jovem, mas era um dos mais jovens da casa de seu pai, e então havia aqueles ciúmes, havia aquela inveja, e eles então começam, ele expõe seus sonhos, ele simples, e vai em conta dos irmãos, ele tem ficado quieto, né? Ele tem ficado quieto. Eu aprendi uma coisa muito importante, não contar os sonhos. Sonhos de Deus, eu não conto para qualquer pessoa, eu fico quietinho entre eu e Deus, porque o inimigo pode descobrir e querer atrapalhar a vida da gente, porque o inimigo, ele não conhece o seu pensamento, ele sabe toda a sua vida, menos o que você pensa. Imagine se ele soubesse o que a gente pensa, nós estaríamos fritos na mão dele, mas ele nem conhece o nosso pensamento, ele não conhece a nossa relação com Deus, aquilo que Deus mostra para você em sonho, ele não sabe de maneira nenhuma. E de José, simplesmente contava o sonho dos seus irmãos, ele tinha esse chamado de Deus para a sua vida, e ele conta, e sempre o inimigo usa até mesmo um irmão, até mesmo uma pessoa, para atrapalhar a sua vida. Alguém, você de repente tem um sonho glorioso, um sonho maravilhoso, alguém pode dizer assim para você, não, isso é carne pura, você que comeu aquele feijão com farinha de noite e comeu aqui umas carnes secas e aquela galinha, aquela coisa assada e mais uma polenta, e sonhou isso aí, rapaz, esquece isso aí. Aí você desanima, a pessoa traz uma mensagem contrária, mas o sonho de Deus na vida da gente, você vai alimentando ele, vai sustentando, e Deus vai realizar esse sonho na sua vida. Eu contava em Forquilinha de Criciúma, estava sofrendo bastante, estava difícil, um lugar muito difícil de trabalhar, e a gente já passou por tantos lugares difíceis, irmãos, lugares que, olha, eu vou dizer, aos olhos humanos, muitas pessoas não teriam coragem de enfrentar. Quando eu fui para o Tocantins, o pastor, eu cheguei na capital, Palmas, na casa do pastor de noite, ele pegou e disse assim, o senhor é o pastor que vai trabalhar no Lajeado? Eu falei, sim, para isso eu vim. Aí ele disse, você não quer ir amanhã cedo dar uma olhadinha primeiro na cidade antes de ir? Eu disse assim para ele, não, eu vou dormir aqui na tua casa e amanhã cedo eu já quero ir direto para a minha casa. A casa está preparada, eu já quero ir direto para lá. Porque se eu ver a cidade eu não vou gostar, vou querer voltar atrás, e eu não quero voltar atrás, eu quero ir em frente, eu quero fazer a obra de Deus. E foi o que aconteceu. Quando nós começamos a viajar naquela estrada, um pó fino, vermelho, que invadia dentro do carro, não sei por onde aquele pó conseguia entrar, de tão fino que ele era.